começa aqui o nosso papo, tá? Ok. E aí, tá tudo bem aí em Balneário Camboriú? Isso, Acertei na agora, linda e bela Santa Catarina, sim, com muito calor, entendeu? Não sei como é que está o tempo aí, mas aqui, para nós que não estamos habituados muito com calor, que bom que o outono chegou, viu? Ah... Eu na expectativa, né, de conversar com essa garotada. A galera tá toda aqui. Deixa eu ver aqui que eu tô tendo um problema técnico. Eu te entendo. Ontem eu passei por ele, entendeu? Agora, interessante que foi só no Zoom, porque eu usei outras plataformas ontem, inclusive o Teams. Para mim só acontece com o Teams isso, né? Inclusive, assim, até na última semana o Teams ele esteve numa instabilidade, inclusive mundial, né? Nós tivemos dois dias que a plataforma não funcionou, isso sistema mundo. Ué, por que eu não estou conseguindo? Sim. Esse mundo web é legal, né? Quando funciona, então, é uma coisa espetacular. Quando dá tudo certinho. Enquanto isso, eu vou acender uma luz aqui. Por que eu não estou conseguindo? Caramba, eu testei isso daqui, cara, exaustivamente e ele não está jogando para o YouTube. Eu vou ter que fazer manual essa jogada. Vou ter que fazer não, agora tá rodando. Eu vou fechar minha tela aqui um instantinho. Ah, tá rodando. Beleza. Ah, legal. Tá rodando. E o som tá bom? Tá ótimo. Deixa eu ver aqui no... Tá ótimo. Que bom. Bom dia, começando aqui. Bom dia a todos. Bom dia o pessoal que está no YouTube. Patrícia, bom dia. Pessoal da turma de CTS, turma B, bom dia novamente. É um prazer estar recebendo a Patrícia Ferreira, consultora, futurista, professora também do Senac de Santa Catarina, que topou aí esse desafio com a gente para estar falando um pouquinho, um bate-papo aqui, um talk show, falando um pouquinho sobre indústria 4.0, atrelado aí a uma contextualização das revoluções industriais e o que o digital tem a ver com isso, né? O que esse mindset digital tem a ver com tudo isso que a gente está vivendo hoje e essa contextualização com o que a gente já viveu. Bom, muito obrigado, Patrícia. A palavra é tua, Luciano. E vai ser um momento aqui bem legal, né? Espero que todo mundo possa fazer perguntas aqui, tanto pelo YouTube quanto pela sala aqui do Zoom. Ok. Então, Luciano, obrigada por esse convite, né? É sempre muito bacana quando a gente tem a possibilidade de troca e é assim que o mundo vai girando, né? Bom dia para esses alunos do CTS e bom dia para todo mundo que resolveu participar agora de manhã dessa conversa. Eu queria dizer para vocês que eu não tenho a menor pretensão de trazer verdades, nem dogmas, né? Principalmente nesse momento que as pessoas estão tão combativas, né, com relação às verdades. Não, na realidade, isso aqui é uma percepção, né, associada aos conceitos, né, de vários autores a respeito da indústria 4.0, do humano que está no centro de tudo isso nos últimos 200 anos e também da questão que remete ao mindset digital. Porque, na realidade, hoje nós temos um pensamento
muito controverso, né? E cheio de dualidades, porque você trabalha com a tecnologia, você tem muita tecnologia disponível, mas muitas dessas pessoas continuam tendo um pensamento analógico. Então, na realidade, hoje eu venho mais para deixar lá no final da nossa conversa uma reflexão e para ouvir, para trocar, para aprender, certo? Então, Perfeito. Perfeito, perfeito, Patrícia. Eu vou deixar aqui um recado. Quem quiser fazer perguntas, quem tiver no YouTube, quiser fazer perguntas, coloque no chat do YouTube. A gente vai estar, dentro do possível, fazendo essas perguntas aqui, colocando aqui nesse papo. E quem quiser também levantar a mão e fazer a pergunta, colocar suas vozes aqui, pode colocar. Né? Antes da gente começar, Patrícia, só explicando que a gente nós vamos ter 2 momentos teoricamente iguais, mas não necessariamente iguais, né? Porque como serão pessoas diferentes, com certeza a gente tem visões diferentes e perguntas diferentes. Então, nós vamos ter um momento A aqui com uma turma e um momento B aqui com uma outra turma. Mas quem puder ficar aqui vai ser a mesma transmissão, a gente vai continuar aqui no papo sem interrupção. Contextualizando para quem não conhece, eu já fiz isso para a Patrícia, mas para quem está ouvindo aí pela primeira vez, isso aqui é uma disciplina da Universidade Federal do ABC, chama Ciência, Tecnologia e Sociedade, é uma disciplina transversal a todos os bacharelados da universidade, tá? E eu tomei a liberdade aqui nessa disciplina, já venho tomando essa liberdade e fazendo com que os participantes dessa disciplina eles desenvolvam um projeto relacionado à ciência, tecnologia e sociedade. Nada mais do que realmente entender de uma parcela da população, ou seja, da sociedade, como que essa parcela ela consome no sentido literário aí de estar adquirindo informações sobre ciência, adquirindo informações sobre tecnologia, de que forma que esse nicho da sociedade ela faz isso, né? Então a galera que está aqui, eles estão separados em equipes, essas equipes trabalham offline, né? De forma assíncrona nesse projeto. Então, tem equipes aqui trabalhando com um público indígena, tem equipe aqui trabalhando com adolescentes, tem equipe trabalhando com diferentes nichos dessa nossa grande sociedade. Então, é um projeto de divulgação de ciência e tecnologia, por um lado, e o outro é um projeto de entendimento por parte da galera de como que ainda nós temos gaps nesse processo de repasse de informações. E, para ajudar isso, lógico, nós não sabemos tudo, na verdade, nós sabemos muito pouco de quase nada, e por isso que a gente traz alguns convidados, e por isso que a Patrícia está aqui. Então, seja muito bem-vinda novamente, e a palavra é tua agora, e eu vou ficar quietinho. Obrigada, Luciano. Então, vamos começar, né? Beleza. Você vai me ajudar aí aqui? na apresentação, por Beleza, favor. eu vou compartilhar, então, a tela. Só preciso abrir aqui. É aquela apresentação que você me mandou. Sim. Perfeito. Já estou com ela aqui. Já vou abrir. Está todo mundo ok aí? Prontinho. Então tá, pessoal, eu vou iniciar falando um pouquinho, né, de mim e como é que a gente chegou até aqui, porque isso é importante, a gente saber sempre qual é a jornada, né, qual é a trilha. Vou pedir para você passar, Luciano. Bom, meu nome é Patrícia Ferreira e eu venho dessa época aí. Isso aí, para quem não conhece, era o que havia de mais moderno nos anos 80, uma editora de texto. Não tinha conexão com a internet e cada escritório que tinha uma dessa era um escritório
super antenado, tá? Substituiu a famosa tecnologia das máquinas elétricas da IBM. Eu sou uma futurista, polímata e, acima de tudo, uma pessoa muito curiosa. Eu, desde muito pequena, eu olhava da janela da minha casa e eu imaginava tudo que tinha pelo mundo afora, né? Eu, com 12 anos, eu peguei um monte de caixinha de sapato, colei um monte delas, fiz gavetinhas e imaginava aquilo, tal do computador, né? Que era uma coisa assim, praticamente que a gente só via na televisão. E eu ficava imaginando o que podia ter em cada caixinha daquela. E assim eu fui pautando a minha vida. Eu fiquei imaginando, como imagino ainda, tudo que pode ter nessas caixinhas. Então, sempre nessas conversas eu digo, né? É muito importante que você tenha uma série de caixinhas e muita curiosidade em abri-las ao longo da vida. O futurismo entrou na minha vida, o Foresight entrou na minha vida tem 4 anos, né? Justamente dentro dessa curiosidade do que vem lá na frente, né? Que é algo que nós não temos o menor controle, e esses tempos que nós estamos passando nos apresentam essa certeza, que nós não temos certeza de nada, mas que nós podemos desenhar. Então, eu acho muito bacana, em pleno 2021, eu estar trabalhando com empresas que estão fazendo planejamento para 2050. Empresas que estão desenvolvendo portfólios de produto para colocar no mercado em 2095. E a questão do polímata é que, ao longo da minha carreira, eu permeei por várias ciências e disciplinas, porque nós estamos sempre aprendendo, né? E o aprender é algo que é uma coceirinha, né? Ela começa e não para mais. Então, você vai desde culinária até tecnologia da informação. E dentro daquele olhar formal, que em breve não teremos mais nesse mundo que habitamos, e isso é uma das certezas que eu posso trazer para vocês. A minha formação, eu sou administradora, meu mestrado é em engenharia de produção, eu sou uma Foresight Practitioner, eu tenho a certificação em estudos de futuros, trabalho como consultora de negócios na área da indústria e na área de bens de consumo há 21 anos. Sou palestrante, né? As pessoas gostam de me ouvir, eu ainda vou descobrir por quê, e também escritora. E lembrando, pessoal, isso aqui não é uma conversa formal nem acadêmica, tá? Isso é um bate-papo muito de como eu enxergo as coisas associada a essa experiência de mundo, de vivência, que a gente vai construindo, né, ao longo da vida. Vamos lá, Luciano. Então, hoje, nós vamos iniciar a nossa fala, né? Nós vamos iniciar a nossa fala falando da Revolução Industrial, né? E o que essa Revolução Industrial vem fazendo no dia a dia. Lembrando que o meu maior objetivo é trazer sempre o homem para o centro dessa conversa. Porque, por maior que seja a tecnologia, por mais acelerada que estejam os processos tecnológicos, os desenvolvimentos nesse setor, tudo circula ao redor do homem. A tecnologia, ela existe porque o homem existe, e não é o inverso. E por que eu estou reforçando esse ponto? Porque nós temos muitas correntes que consideram que, à medida que a tecnologia surge, né, o homem fica em segundo plano. A máquina, ela nunca vai ultrapassar o ser humano, né? Nós formamos esse planeta. Embora esteja tudo tão bagunçado nesse momento, né, nós estamos, por vários aspectos, no meio de um caos. O caos também é necessário para que as coisas se reorganizem. Então, nos últimos 200 anos, né, nós temos 4 fases pontuais. Lembrando que a indústria 4.0, de acordo com os pesquisadores alemães que trouxeram o conceito da indústria 4.0 para o mercado, ainda não chegamos em sua totalidade. Hoje nós estamos girando em torno de 3.8, 3.9, e se acredita que nos próximos 10 anos nós estaremos 100% na indústria 4.0. Patrícia, só aproveitando que é tentar um bate-papo mesmo, né?
esse tipo de conceito eu não tinha, para mim não estava muito claro. Então a gente não, o 4.0 ele não é uma questão de etapa, e sim de processo. Ou seja, a gente saiu de uma 3.0, foi 3.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e hoje a gente está entre 3.8 e 3.9, é isso mesmo? 3.8 e 3.9, porque nós consideramos processos, recursos, né? E dentro dos recursos, não só os recursos financeiros e tecnológicos, mas os recursos humanos. E aí, para você, né, para vocês entenderem o porquê que a gente ainda está entre 3.8 e chegando a 3.9, porque nós já temos muita tecnologia, mas nós ainda precisamos ter mais humanos habilitados a ela, né? E nós precisamos ter um processo mais democrático de distribuição dessa tecnologia. Então, na realidade, para que você considere a indústria chegada na sua plenitude, no caso, no 4.0, os processos, os produtos e serviços oriundos dela devem ter um compartilhamento democrático, devem ter pessoas habilitadas para tal, e aí nós temos países que têm muita tecnologia, mas têm pouca mão de obra nessa execução. Nós temos muitos criadores, mas nós temos poucas pessoas habilitadas, né, para isso. E também temos questões relacionadas a financiamento e também temos a questão relacionada com o próprio mercado. Por quê? Porque muitas vezes a indústria está criando coisas que o próprio mercado ainda não está pronto para consumir. Ou então é consumido por uma pequena parcela da população, e aí eu dou como exemplo você ter uma 3D em casa, que ainda é um custo alto para isso, né? Como também não temos ainda os insumos necessários para várias aplicações da 3D sendo vendidos no varejinho. Então, lá na indústria 1.0 é um grande marco, que é quando a gente sai da parte artesanal e começa um processo de trabalhar por volume, né? Nós ainda não tínhamos a luz elétrica, que na indústria 2.0 foi determinante para a operação, e a indústria 1.0 ela começa lá na Revolução Francesa, né? Quando, por motivos políticos, por motivos de insatisfação do povo, eles tomam o poder na França e, de repente, descobrem que não era só uma questão de tomar o poder e guilhotinar o povo. Mas e agora? Eles sempre foram supridos pelaquela realeza. E, de repente, não havia mais realeza, eles não sabiam como se organizar, a fome tinha aumentado, e até que eles entenderam que aquilo que eles produziam para consumo próprio poderia ser vendido, inclusive, em outras localidades. Então, começaram a surgir as cooperativas. Na esteira da evolução, né, surge a luz elétrica, e naquele período de... Pessoal, nós estamos fazendo uma retrospectiva de 200 anos, né? Embora, eu vou fazer só uma parte aqui, embora 200 anos possam parecer uma eternidade, ele é muito rápido para tudo isso que nós estamos recebendo hoje, né? Nós estamos falando de 4 etapas de 50 anos. E, durante a indústria 2.0, aquilo que estava sendo feito num volume maior, já de forma organizada, coletivamente, né? E aí nós remetemos as questões de cooperativismo, elas remontam a essa época. Com a chegada da luz elétrica, começamos a ter as linhas de montagem. E, novamente, o homem no centro da coisa, e essas linhas de montagem, elas foram criadas muito para o início do atendimento à linha bélica, assim como se deu na Segunda Guerra, né? Então, a partir daí, nós não tínhamos ainda o conceito de automação. Nós tínhamos algumas máquinas que já não precisavam do homem braçal, né? Por exemplo, fazendo girar correntes de homens para fazer com que uma esteira andasse, né? A partir desse momento, a gente vai para a indústria 3.0 e é o momento que o mercado descobre e começa a trabalhar com as suas riquezas naturais, né? Então, nós começamos a ter o quê?
o petróleo, a utilização dos recursos hídricos e, principalmente, nesse meio tempo, nós tivemos a Segunda Guerra. E uma dos fatores, né, que trouxeram uma aceleração muito grande na indústria foi que, quando acabou a guerra, bens de consumo eram extremamente escassos. As pessoas voltaram para as suas casas, né, tinham que reconstruir cidades, mas não se tinham geladeira, fogão, eletrodomésticos, carros, né? E aqui também cabe uma coisa interessante: o carro, ele é um produto que nos últimos 200 anos, vindo desde aquela roda lá de pedra, ele está presente no portfólio das indústrias. Então, na realidade, a indústria ganhou uma aceleração muito grande, começaram a surgir os primeiros processos automatizados, né, e o surgimento dos primeiros robôs. Lembrando que a questão de robô, a questão de internet, ela foi totalmente desenvolvida também na área do militarismo, tá? Quem começou com tudo isso foram as organizações militares, né? Da mesma forma que todos os aspectos que permeiam a logística começaram também dentro das questões militares. E aí, pessoal, à medida que o consumo... E aí, o que aconteceu, né? A partir lá da indústria 1.0, iniciaram as transformações no modo de viver. As pessoas começaram a ter mais acesso aos itens, as pessoas começaram a perceber que podiam produzir coisas que facilitariam as vidas, poderiam produzir coisas em escala, poderiam ganhar dinheiro com produções que não fossem por subsistência. Então, aqui também nós temos um momento interessante, que é quando o homem sai o pensamento do campo, onde a subsistência era só em termos de alimento, e passa a entender que ele pode subsistir em termos de economia, utilizando um outro segmento industrial, né? Começa-se a ter o conceito do consumo em massa. Em 1949, nós temos a primeira definição de marketing, né, trazida pela Associação Americana de Marketing, aonde considerava-se que era todo produto disponível para atender uma população diante das suas necessidades. Não se trabalhava ainda com o conceito de desejo. E esse desenvolvimento, ele também trouxe o quê? Principalmente, pessoal, isso é muito importante lembrar, que a luz elétrica, ela forneceu tudo isso, ela foi um vetor de aceleração disso tudo, né? Ela trouxe questões de urbanização, as cidades passaram a trabalhar com questões de urbanização, e que hoje, com a tecnologia, nós temos o conceito das cidades inteligentes, cidades interligadas, né? E o desenvolvimento tecnológico, ele se acelerou muito. E aí a gente tem essa passagem, né? Esse rito de passagem para a indústria 4.0, aonde a questão da robotização, a questão da automatização deixa de ser concentrada em pequenos núcleos de negócio e ganha sua exponencialidade. Mas, como tudo que é positivo, né, nós também temos o lado negativo, e beleza, ok, esse é o jogo. E eu também acho que é importante eu falar isso para vocês, que não tem problema uma coisa ser negativa. O problema é ela ser negativa e nós adotarmos um comportamento de conformismo, né? Eu costumo dizer que todo problema, ele é nada mais, nada menos que uma oportunidade de melhoria de desempenho. Porque um problema é algo que está te incomodando, então você precisa melhorar aquele desempenho. E assim, dentro dessa modernidade, dessa tecnologia, nós tivemos cada vez mais uma acentuação das desigualdades, né? Desigualdades essas trazidas por aspectos políticos, por aspectos culturais, por aspectos sociais, né? E também por uma falta de olhar coletivo, né? Nós temos muita tecnologia e temos poucos humanos entendendo que não é a tecnologia em si que vai nos manter bacanas nesse planeta,
tá? A tecnologia, ela vem trazendo melhoria na qualidade de vida, melhoria nos processos comerciais, ela vem trazendo curas, mas ela também cobra, né? Ela cobra o quê? As questões relacionadas ao meio ambiente, as questões relacionadas às relações estabelecidas entre as pessoas. Então, na realidade, tudo tem dois lados. E dentro ainda dessa revolução, desses 200 anos, a gente sai da figura de um homem de um ser que plantava para comer e que começou a pensar que o excedente dessa produção ele podia levar para uma feirinha local, e de repente nós temos uma produção de produtos de alta tecnologia em vários setores da nossa economia e com uma escala comercial global. Tudo isso que eu estou falando para vocês não é novidade. Talvez voltar lá na indústria 1.0, na Revolução Francesa, né, faça vocês verem que são 200 anos aonde o homem sempre buscou melhorias para a sua vida. E essas melhorias são atreladas a processos de produção e processos de negócio. E outra coisa que eu queria falar também, não tem nenhum problema você ganhar dinheiro não, tá? Ganhar dinheiro é legal, desde que dentro de um processo ético, ok. O dinheiro, a monetização do que você está fazendo, ela é o quê? Ela é a consequência de um processo bem feito, né? Que quando você ouve as partes envolvidas, quando você entende o que o mercado está querendo, e principalmente quando você entende que aquilo ali traz uma série de benefícios a todos os seus usuários. E eu fiz essa colocação porque a gente também ainda tem um pensamento onde a empresa ganha muito dinheiro, né? A empresa está cortando empregos, e aqui, para vocês que estão na vida acadêmica, né, estão iniciando uma vida profissional. Pessoal, isso aí tem que ser um tema que a gente tem que olhar com muito carinho, tá? Sim, a tecnologia, ela está tirando empregos braçais. A tecnologia, ela tem muitas oportunidades em vários campos que estão com portas abertas. Por quê? E está aí novamente a questão de não se chegar ainda no 4.0. As pessoas não se prepararam para isso. Embora muitas pessoas venham acompanhando essa movimentação, é sempre aquela história de isso não chega tão cedo. Sim, isso chegou. E esse momento que nós vivemos, ele é um momento de muita aceleração, que é o momento pandêmico, tá? Porque não existe essa história de novo mundo, novo olhar, novo nada. Nós continuamos dentro de um processo pandêmico e que irá ainda durar aí pelo menos um ano, né? Nós precisamos de uma população mundial vacinada. Então, na realidade, o que acontece? Muitas pessoas, né, diferentemente de vocês que estão na busca desse conhecimento, pararam. E quando você para, você sabe que você é ultrapassado. Nós vamos também, dentro dessa questão da Revolução Industrial, falar o que é esse mindset digital, né? Tudo isso aqui está muito legal, está muito bonito, mas, ok, o que eu preciso para estar nesse mundo? Quais são essas skills necessárias? E vamos falar um pouquinho de neo-humanismo. Vamos lá, Luciano? Ou o pessoal já enlouqueceu aí na... Deixa eu aproveitar aqui, antes da gente passar, só fazer uma colocação. Você colocou aí novos skills, etc., e parado no tempo, né? Eu assisti recentemente um bate-papo com o Silvio Meira, né? Sim. E eu achei super interessante um ponto que ele colocou, que nós estamos vivendo, tem um estudo, eu não lembro qual a fonte, mas depois eu posso procurar, que mostra o seguinte, que o que a gente aprendeu, basicamente isso, tá? Mas o que a gente aprendeu, se hoje eu consumi, eu fiz um curso e esse curso ele me deu informações aí relacionadas, sei lá, 2.000 horas de curso, de conteúdo,
em 5 anos, o que sobrou para mim, efetivamente, foram 1.000 horas, ou seja, 50%. Né? Sim. Então, o que nós temos que estar fazendo para que a gente não fique defasado? Quer dizer o seguinte, né? Se eu não me capacitar, se eu não tiver um desenvolvimento, né, eu vou estar obsoleto para a mesma atividade que eu exercia em 5 anos. E cada vez mais esse tempo está diminuindo com as velocidades das coisas, né? Resumindo, conclusão, a gente tem que estar num processo de formação continuada, de educação continuada, extensivo, né? Ou seja, todo dia você tem que estar aprendendo algo, todo dia. Por uma conta lá, você tem que ter 5.000 horas por ano de conhecimento. Ou seja, dá 10 horas por semana, 2 horas por dia. Né? Então, é mais ou menos isso para você não ficar defasado com relação a conhecimento, né? Informações. Mas só queria abrir esse parênteses aqui. Vou mudar aqui o slide para você. E aí, pessoal, é o seguinte, esse material, tá? Eu estou olhando aqui porque eu estou controlando o tempo. Esse material vai estar disponível para vocês. Então, hoje, o que em termos de tecnologia, né? O que a gente trabalha dentro da indústria 4.0? Quais são as tecnologias que estão presentes, né? E eu vou ressaltar algumas aqui. No material, elas estão bem discriminadas, tá? Mas as que eu acho que são muito bacanas da gente falar. A questão das simulações, né? O que é bacana quando você está falando também de uma impressora 3D para simulação e prototipagem, né? Nós temos aqui os robôs autônomos, simulações, a integração dos sistemas, a internet das coisas, cibersegurança, computação nas nuvens, a impressão 3D da manufatura aditiva, realidade aumentada, o Big Data. Então, são os componentes básicos, são os 9 alicerces dessa indústria. E aqui, de forma geral, o que eles trazem em comum? Eles trazem agilidade, execuções em tempo real, proximidade entre quem cria e quem vai usar, e redução no custo das operações. E aí eu vou dar um exemplo da utilização da 3D nas simulações, né? Eu vou trabalhar com prototipagem. Então, hoje, eu tenho a possibilidade de prototipar numa 3D com a presença do meu consumidor final, do meu fornecedor de matéria-prima, né? E sob o olhar da minha concorrência. E eu faço tudo isso no mesmo lugar, simultaneamente, e ali eu já digo o que fica e o que não fica. Pessoal, desculpe, isso acelera muito o processo. Então, nós temos agilidade, tomada de decisão com muito mais segurança e tempo real. Tá? Tempo hoje é um dos ativos mais preciosos que nós temos. A capacidade de integração entre os sistemas se comunicam, né? E não é só comunicar entre si dentro de uma fábrica, é se comunicar com o mercado, com o cliente, com o fornecedor, com os pontos de venda, com as operações de logística. Se comunica, está integrado exatamente da porta para fora, e isso é muito bacana. A internet das coisas na indústria, ela ainda não lançou, em termos de dados, nem 42% do que é previsto. E isso vai fazer com que sistemas de computação em nuvem sejam cada vez mais aperfeiçoados e aonde nós vamos ter acesso a essas informações numa velocidade imensa. Então, repetindo, o que a gente mais tem aí? Nós temos com essa tecnologia, tá? Tomada de decisão, prototipagem, escolhas, acesso à informação em tempo real e com os grupos decisores juntos. Outra coisa, a impressão 3D, ela vai ser também um outro pilar, e depois eu vou terminar dando um exemplo de uma situação real, tá? Aonde em pequenos nichos de mercado, em pequenos segmentos,
eu consigo, na hora, produzir o que o meu cliente quer. Seja de um enfeite de cabelo a uma roupa. Então, ele vai chegar, ele vai ser recebido, digamos, por um avatar. Esse avatar vai tirar, digamos, uma loja de roupa, vai tirar todas as medidas desse cliente, vai conectar com os tipos de insumos disponíveis para aquela roupa, vai prototipar, vai, através de um avatar do cliente, vestir aquele cliente, o cliente vai se ver nas medidas e na imagem dele com aquela roupa, ok, a roupa já é impressa e o cliente já sai com a sua roupinha feliz. A realidade aumentada ainda está, por incrível que pareça, muito ainda numa fase, e até foi bacana que eu li isso no artigo, que ele está numa fase ainda na infância. Então, eu fico imaginando quando ela chegar na fase adulta, né? Se hoje ela já nos propõe uma experiência imensa. E cada vez mais o Big Data vai ser decisivo, né, nas relações de assertividade nas tomadas de decisões. E lembrando que existe um mercado muito crescente e que eu acredito, né, que como o ser humano ele é muito engenhoso, é o tipo de mercado que não vai terminar nunca, que é o cibersegurança, né? Porque a cada momento que você cria um sistema de segurança, 15, 20 minutos depois, nós já temos alguém para furar aquele sistema. Então, basicamente, quando a gente fala de indústria 4.0, nós estamos falando o quê? De tecnologia, de tempo real, de comodidade, de facilitação, de melhor utilização dos recursos, e estamos falando também no homem no centro disso tudo. Porque tudo isso não se criou sozinho a partir da tecnologia. E eu gosto sempre de lembrar, tá? Não foi um robô que, de repente, se materializou num laboratório e disse, agora vou criar a indústria 4.0. Não, foi um humano que criou tudo isso. Na realidade, vários humanos, né? Agora, tem um elo nessa cadeia que ainda não fecha, que é justamente a questão pertinente à mão de obra, né? Então, hoje nós temos uma realidade onde é muito necessário você ter essa visão tecnológica, você entender que o mindset digital não é operar a tecnologia, mas é pensar de forma digital, tecnológica, ou seja, olhar para essa indústria como nós estamos olhando, com nove, agora me fugiu a palavra, Luciano, com 9 pilares totalmente relacionados à tecnologia, mas a sua mente entender como eles conversam, como eles trabalham juntos e de que forma o humano está ali. Porque, por exemplo, não adianta eu, dentro da minha empresa, eu trabalhar com simulações, com prototipagem, ter uma integração de sistemas e a minha empresa poluir o rio que está passando ali atrás, né, no processo de tinturação dos tecidos que estão sendo fiados. Patrícia, Então, pois não. eu achei sensacional. Desculpa te cortar aí Não, no por favor. raciocínio, mas só para. Eu vou trazer uma coisa que você já falou, que está bem alinhado com o que você está falando, que é 1, 2, 3, 4 pontos que você colocou ali para trás: tecnologia, pessoas, financiamento e mercado. Ou seja, não adianta uma sociedade ou uma indústria, um microcosmos ali que a gente está olhando, ele tem uma tecnologia super de vanguarda, mas não ter pessoas capacitadas ou pessoas com conhecimento, pessoas conectadas no sentido de estar sabendo o que essa tecnologia pode fazer. Comprar uma Ferrari e usar ela como um Fusquinha, né? Um Exatamente, comparativo. sem querendo ofender o Fusquinha, sem né? querendo ofender o Fusquinha, claro. Então, eu acho que isso faz todo sentido aí com o que você está colocando, por isso que por isso que esse processo, e ficou claro para mim que nós estamos num processo não de indústria 4.0, mas de uma indústria 3.8, 3.9, por conta desses gaps
nesses diferentes, não é indicadores, mas desses diferentes pilares aí, vou pegar os pilares Sim. que norteiam a sustentação de um conceito que seria a indústria 4.0, né? E aí eu vou estender isso. Então, hoje a gente já começa a olhar, e algumas pessoas falando de indústria 5.0, né? A gente nem fechou a 4.0, então a gente já está olhando para 5.0. Isso faz sentido? O futuristicamente falando ainda é muito longe? Não, isso faz total sentido, sabe? Inclusive, Luciano, tem um exercício de futuros, é que assim, ó, eu ia abordar uma série de coisas, mas por incrível que pareça, a gente está fazendo uma abordagem aqui de um tema que é um tema de um semestre inteiro, né? Sim, é. E então, assim, ó, na disciplina de futuros, nós temos uma coisa chamada cone de futuros. E dentro do cone de futuros, nós já estamos em termos de pesquisa, já trazendo a construção dessa 5.0. E por que eu digo nós? Porque eu faço também parte do primeiro hub de futuros, né, no Brasil, que é da W Futurismo, inclusive a sede é em São Paulo. E o nosso olhar, por exemplo, hoje a gente está conversando aqui, mas o meu olhar está lá em 2040, 2050. E é até muito interessante que tudo que me chega hoje assim, é interessante em termos, que às vezes até dá nos sacos também, né? Eu já olho imaginando lá na frente. Então, muitas vezes, até em algumas conversas, as pessoas acham que você surtou, que você está meio louquinha, perguntam qual é a medicação que você está tomando, mas passa a ser parte de você. Agora, também queria fazer um adendo que eu tenho visto muito em conversas. Pessoal, indústria 5.0 tem nada a ver com 5G, tá? E aí eu tenho visto muita gente, assim, olha aí, gente, que não era para fazer esse tipo de confusão. 5G é uma tecnologia de comunicação, ok? Vamos lá, porque nós temos 20 minutos. Bom, aqui foi o que a gente estava conversando, vai ficar aí no material, tá? É onde eu trago um pouco do resumo desses 9 pilares da indústria 4.0. E eu queria que a gente fosse para o próximo. E aqui, pessoal, está o exemplo que eu falei para vocês. Nós temos uma consumidora dentro de uma loja, tá? Outra coisa também, os pontos de venda, eles passarão a ser totalmente locais de experimentação e convivência. Tá? Cada vez mais nós não teremos vendas acontecendo em pontos de venda. Aquela história da gôndola, produtos na gôndola, tudo isso vai ser virtual. Nós vamos ter humanos se encontrando e conversando, né? E escolhendo o que querem. Então, a pessoa entra, diz exatamente como ela quer. Naquele mesmo momento, uma pessoa de desenvolvimento de produto dentro da fábrica está criando o que ela quer. E daí surge, né? Trabalha com um holograma na loja, no ponto de venda, onde a peça aparece, são feitos alguns ajustes, como vocês podem ver ali na loja, a peça ganhou manga, que foi uma solicitação da cliente. E a partir dali o produto é produzido por 3D e o cliente já sai da loja com o seu produto. Vai ser muito difícil trabalhar com estoque. Vai ser tudo em tempo real. Né? Agora, detalhe, para segmentos, para nichos de mercado, por exemplo, né? Porque nós não temos ainda como ter o conceito de alta demanda, né? De volume de produção encadeado assim. Pode ser que lá em 3.000 e tanto já seja assim. Ou pode ser também que em 3.000 e tanto você mesmo da sua casa resolva tudo isso. E aí eu finalizo essa etapa, Luciano, por gentileza, falando das skills, né? Tá tudo muito legal, tá tudo muito bacana. Mas quem é esse humano, né? E o que ele precisa ter? E aí, para o pessoal que está estudando, é muito bacana, porque isso serve como um guia, inclusive como um guia de análise, né? Dentre as habilidades que eu devo ter para estar nesse mundo 4.0, eu tenho as sociocomportamentais, as de gestão e as técnicas, né? E aí eu quero dizer que é o seguinte, na minha modesta experiência, nas sociocomportamentais,
né? Se você não é uma pessoa que pensa digitalmente, você está muito fora do que está acontecendo, né? Está muito fora do que está acontecendo. O mundo ele é global e não mais colonizado. As pessoas estão cada vez mais optando pela situação do menos é mais, os comportamentos estão mudando, e isso tudo muito de acordo com a digitalização, mas é uma digitalização de pensamento, tá? De compartilhar esse novo e entender que o ser humano faz uma integração com a tecnologia se integra ao ser humano, mas isso tem que estar ajustado na sua cabeça. Outra coisa muito importante, gente, os aspectos de comunicação. Muitos dos nossos problemas hoje, eles estão baseados em comunicação. Né? Como é que você comunica uma situação, como é que você comunica um resultado, como é que você comunica uma proposta, que na realidade hoje as pessoas estão muito preocupadas nas questões de convencimento do que do comunicar, do mostrar, do compartilhar, né? E a questão do trabalho em equipe, isso para mim é fundamental. Costumam dizer que o que leva você para uma empresa é o seu currículo, mas o que mantém você na sua empresa é o seu comportamento. E esse comportamento, ele permeia e muito pelo trabalho em equipe. Nós somos um grande coletivo e ninguém vai fazer nada sozinho. Por mais cérebro que você seja, você vai estar lá no estratégico. Alguém vai ter que operacionalizar, né? Nas habilidades de gestão, eu vou me remeter à gestão da inovação. Hoje também no mercado nós temos um conceito muito interessante, né? Nós temos um conceito muito interessante e totalmente assim travadinho, né? O Brasil ainda é muito jovem, embora tenha uma ciência, uma tecnologia avançados. Nós temos muita gente boa trabalhando, pensando, né? E criando. Pessoal, inovação não é puxadinho, né? O que é esse puxadinho? As pessoas estão trabalhando muito com o conceito de inovação a partir de incrementabilidade. Então, você pega algo, você incrementa alguma coisa, inovei. Pessoal, quem não aprender a disruptar também não vai permanecer, ok? Disruptar requer coragem, requer pensar coisas loucas, e principalmente argumentar para cortar aquele viés da loucura. E isso requer imaginação, requer disponibilidade de passar, ridículo mesmo, tá? A gente tem uma professora de Foresight que ela diz, não tenha medo de ser ridículo, tenha medo de ser o mesmo. Então, assim, a gestão da inovação ela vai permear por todas as áreas, e não só produtos e serviços, mas nas relações estabelecidas. Eu penso que se você mantiver o foco nessas relações, você soma as habilidades sociocomportamentais, as habilidades de gestão, né? Porque todas as gestões aqui apresentadas, elas passam por pessoas. E as habilidades técnicas, que são justamente essas, que inclusive até o Luciano comentou há um pouco antes, né? A questão de você estar sempre atrelado na busca do conhecimento. E aqui fica uma dica, não vamos buscar o conhecimento sofrendo, tá? O conhecimento é uma coisa legal, é como ouvir uma música, sabe? Escolham conhecimentos, e é isso que o mundo cada vez pede mais, que tem a ver com você. Não foque só na informação, na formação, né? Olha bem, olha que frase, que termo lindo, formação formal. Cada vez menos as empresas estão buscando isso. É óbvio que todos nós, não fico fora dessa de forma alguma, temos que ter um conteúdo conceitual, até para que possamos formatar um pensamento crítico. Se você não tem a aproximação de conceitos, como seu pensamento crítico vai funcionar? Mas cada vez menos nós vamos ter aqueles currículos engessadinhos, né? As pessoas vão cada vez mais nos pedir as nossas habilidades. Vamos lá, Luciano, que eu vou dar uma acelerada, porque tem umas coisas... e aqui, falando da indústria... Fica tranquila, Patrícia, fica tranquila. Disso tudo que a gente falou, pessoal, e lembro, tá? É pouco tempo para a gente falar de tanta coisa.
eu deixo como resumo o que o Daniel Harari, que é CEO da Lectra. A Lectra é uma empresa francesa e ela trabalha com design fortemente na área de moda, automóveis e mobiliário para casa. Quando olhamos para a indústria 4.0, é sobre partilhar informação, da criação ao consumidor em tempo real. É uma maneira diferente de produzir e olhar para a produção. É uma forma distinta em estabelecer a comunicação entre todos os elementos da cadeia produtiva e do consumo. E algumas palavras eu ressaltei ali. Partilhar informação, tempo real, é o diferente, a comunicação. Então, está todo mundo pensando que 4.0 é muita tecnologia. Pessoal, a tecnologia é só o meio. Porque o que nós temos que fazer está totalmente focado nos conceitos de comunicação, informação e tempo real. Então, eu sempre gosto, eu me remeto sempre ao que o Harari falou, por quê? Porque é isso aí. A tecnologia é a ferramenta, não é o pensamento, mãe. Então, se eu não entender que eu preciso partilhar informação, porque eu preciso aglutinar pessoas nesse processo, que essa informação tem que rolar em tempo real, porque daqui a 15 minutos ela já está defasada, e que você não vai encaixar a modernidade, e aí está a questão do mindset digital. Eu não vou pegar a modernidade, a tecnologia e encaixar naquilo que eu sempre entendi como processo produtivo. É o contrário, eu vou pegar aquilo que eu sempre conheci como processo produtivo e trazer para o mundo da tecnologia. E assim se dá esse mindset digital. E eu não podia deixar de falar, mas aí não vou poder assim, falar muito como eu queria, porque eu quero encerrar com a pergunta que vai ficar aí, né? E também é o seguinte, Luciana, depois eu gostaria que você disponibilizasse meu e-mail, porque se alguém quiser fazer perguntas, tranquilo, manda para o e-mail que eu respondo todo mundo. Com Quer certeza. falar também? Eu vou só falar uma coisa. A Patrícia, ontem à noite, ela virou assim: Luciano, eu estou olhando a apresentação, cada hora que eu olho, eu tenho vontade de colocar mais coisa. Coloquei agora blockchain, não sei o quê. Eu falei, Exatamente. fica à vontade, fica à vontade. E indo bem no que ela comentou agora, o conhecimento, o aprender, o repassar conhecimento não pode ser uma dor, tem que ser um prazer. Então, fica à vontade, Patrícia. E assim, a gente quer falar muita coisa, a gente também quer ouvir, né? E realmente, pessoal, ontem já de noitão, eu acabei de dar aula, eu fui olhar o material e falei, não posso ficar sem falar do blockchain, né? E tem uma coisa que é legal também, que de repente blockchain virou quase nome de filho, né? Todo mundo fala blockchain, 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 né? Daqui a pouco você vai ser assim, escuta, como é que é o nome do seu, como é que vai chamar seu filho? Blockchain, é a palavra da moda. Outra coisa, outra ressalva que eu queria fazer, não se preocupem com as palavras modinhas, se preocupem no que fazer com os conceitos que elas trazem. Tem muita gente falando palavra bacaninha, mas não sabe o que significa, tá? Então, a gente tem que rever isso aí também. Então, eu vou falar bem rapidinho sobre a tecnologia blockchain, né? Luciano, por favor. Na realidade, e aqui fica uma dica, tá? Até eu deixei ali, a Universidade da Cripto é uma universidade que foi criada aqui em Santa Catarina, tem um pessoal muito legal, ela é totalmente sem fins lucrativos e ela faz muita troca sobre blockchain, sobre criptoativos, e é uma coisa bem legal de se conhecer. As pessoas que criaram são 2 jovens, então é um pessoal que eu gosto muito, por isso que eu estou fazendo esse merchan aqui. Então é o seguinte, gente, o que é essa tecnologia? Na realidade, quando a gente fala no blockchain, são conjuntos de tecnologias que estão dentro de uma arquitetura criptografada, ou seja, de máxima segurança. Essa tecnologia ela vem distribuída em sistemas computacionais descentralizados, ou seja, aspas, tem vida própria, e funcionam como um banco de dados permanente e imutável, né? Que, na realidade, nesse banco de dados, você tem um mix imenso de transações que são executadas em todos os nós da rede.
Cada etapa, cada bloco desse está preso a uma rede, está ligado a uma rede através de nós, né? E por que eu estou falando de blockchain aqui? Porque as pessoas relacionam 90% do blockchain a operações em ativos digitais. Pessoal, blockchain também está na indústria 4.0, tá? Tudo que for um conjunto de tecnologias dentro de uma arquitetura criptografada e que guarda, né, que guarda transações executadas, é tecnologia blockchain. E no próximo slide eu vou dar um exemplo, né, do que são esses benefícios, né? Olha, o blockchain ele nos traz imutabilidade, ou seja, você fez a operação, ela não é desfeita. Você consegue compartilhar e distribuir, né, os registros, a informação. Essa questão da descentralização, ou seja, você não depende de tecnologia que está ligada a um servidor. E o que é mais bacana, né? Ninguém tem uma autoridade sobre esse sistema. Esse sistema, ele é um sistema extremamente democrático. Ele é muito seguro do que os meios tradicionais de tecnologia e de plataformas para operações, tanto financeiras como de produção, como de saúde, né? Até porque cada vez mais nós vamos ter... E era uma coisa que eu quero... Se tivesse a oportunidade, quero voltar para falar da saúde high-tech, tá? Porque tem muita coisa bacana acontecendo. Ele tem um aumento de capacidade da rede, né? Ou seja, o blockchain ele é muito mais capaz do que uma rede tradicional em termos de volume, agilidade, velocidade, e é muito mais rápido que o processo manual de validação. Ou seja, a gente tem uma tecnologia, novamente, compartilhamento, informação e velocidade. Vamos lá, Luciano. Eu vou passar essa, porque essa aqui ela só mostra, né, como o pessoal vai ter acesso ao material. Essa aqui é legal. E como é que funciona esse blockchain? Né? Eu tenho um usuário, seja ele de mercado financeiro, seja ele de processo produtivo, ele solicita a realização de uma transação. Seja um investimento, a compra de um insumo, desenvolvimento de um produto. A partir desse momento, um bloco é criado que representa essa transação. Então, a Patrícia investiu, a Patrícia comprou 1 tonelada de fios de algodão, né? E a partir desse momento, esse bloco vai para a rede, né? Aquela rede descentralizada de informações, e essa solicitação da Patrícia, mediante as senhas de segurança, de verificação e por aí afora, ele passa para esse bloco grande, para essa rede, os famosos nós, e aonde vários outros parceiros validam a operação que está acontecendo ali. Desde os sistemas de segurança, a quem vai fornecer o produto, a quem vai dar a validação do pagamento. A partir disso, a minha transação vira uma caixinha, né? E um bloquinho que é adicionado ao blockchain. Na reta final, a transação ela é verificada e executada. E essa execução se dá a partir do momento que ela é paga, né? Então, isso eu estou me referindo a processos onde você envolve operações financeiras, não só de investimento, mas de compra de qualquer coisa. Vamos lá. Bom, esse aqui é a grande pergunta que eu quero deixar para vocês, e eu quero dizer uma coisa. Quando a gente olha para frente, olha com olhinhos de ver, né? Future thinking é algo muito falado hoje também, mas com muito pouca execução na realidade, né? E o que é essa execução? A gente está falando de pensamentos de futuro. As pessoas conseguem enxergar futuro a partir daquilo que existe um pouquinho melhorado. Então, eu vou dar um exemplo de olhar futuros. Ano passado, eu entrei num projeto de pesquisa, onde, com a utilização da impressora 3D, nós estamos pensando alguns alimentos que podem ser impressos para consumo. Aí alguém está aí falando, né? Ah, tá, legal, que novidade, né? Agora, será que alguém pensou que esse insumo que vai para 3D,
ele vem a partir da reciclagem do lixo residencial? Você já pensou o seu lixo de casa virar um bifinho com salada? Então, isso é pensamento de futuro. É quando você reúne no mesmo olhar, no mesmo pensar, coisas até inimagináveis. E não pela tecnologia, mas aí vem uma questão cultural, né? Eu vou comer aquilo que virou um pozinho para imprimir uma comida do lixo? Sim, porque a humanidade cada vez está maior e os nossos processos naturais de plantio cada vez menor. O Toffler, né, ele é um dos maiores pensadores de futuros que nós temos. Em 1965, ele disse: imagine se uma sociedade inteira fosse transportada repentinamente para um novo mundo. E aí, a reflexão que eu deixo para vocês é essa. Em 1965, eu tinha só 1 ano. E o Toffler já dizia isso, né? Ele já nos fazia pensar nisso. E hoje, a sociedade inteira está sendo transportada para algo totalmente novo, aonde nós não temos mais certeza de nada, nós não temos mais o amanhã, e isso não é uma visão pessimista, pelo contrário, eu sou uma pessoa muito positiva, eu sou uma sagitariana, né? E não tem como sagitariano ser pessimista, tá? No símbolozinho lá, tem um centauro com aquela flecha dele, né? A minha flecha está sempre virada para cima e para longe. Mas a reflexão que eu quero falar com vocês, deixar para vocês é essa. Ok, chegou o momento. Todos nós fomos transportados. Nunca ninguém imaginou isso. Nem assim nos maiores filmes de ficção científica. E aí, qual é a reflexão? Ok, chegou a hora. E o que você está fazendo para permanecer e acrescentar nesse mundo? E essa reflexão ela é muito humana, né? Ela é muito importante, porque o homem é o maior causador de tudo isso que nós estamos passando. Toda essa pandemia, em 2003, num estudo de uma revista científica de uma universidade de Zurique, futuristas já indicavam que nós passaríamos pela pandemia. Entretanto, eles só tiveram um gap de 1 ano, porque ela estava prevista para iniciar entre 21 e 22, ela iniciou em 20, e isso tem muita relação com o meio ambiente, né? O que a gente está fazendo com o meio ambiente, o que a gente está fazendo com o clima, e cada vez mais os processos pandêmicos vão se acelerar. Então, hoje, a reflexão que eu deixo é, se há 55 anos atrás, um pesquisador pôde criar essa pergunta e chegou o momento, o que vocês, né, acadêmicos de ciência e tecnologia, o que vocês que trabalham com projetos, o que vocês que atuam em segmentos tão diversos estão fazendo? Como é que vocês pretendem se comportar? Quais são as ações? O mundo ele é pautado mais em ações do que na fala. A fala se tornou uma retórica. Então, eu queria dizer que, como Toffler, há 55 anos atrás, imaginou, isso aconteceu. Né? Aconteceu e cabe a cada um de nós agora refletir qual que é o nosso papel nisso tudo e o que nós podemos fazer para mitigar, para compartilhar a informação, para ganhar tempo, para ter empatia, ok? E principalmente para nos prepararmos e continuarmos no jogo. Porque a questão não é ganhar o jogo, mas eu acho que o que é muito legal é continuar nele. E eu finalizo dizendo para vocês exatamente como é que eu venho pautando essa minha caminhada. Por favor, Luciano. Essas são as minhas crenças. Há muitos e muitos anos que eu as compartilho e trabalho para elas, né? Eu sou voluntária em atividades sociais,
trabalho em grupos de muito risco e acho que é o mínimo que eu posso fazer, né? Uma vez que nessa passagem aqui por essa nosso planeta, né, eu tive a dádiva de vir com saúde física e mental, né? As coisas para mim nunca foram sempre fáceis, passei por momentos já muito difíceis, até que tem um momento que as coisas se tornam a acalmar. Mas eu acredito muito, pessoal, que para a nossa evolução, e só faz sentido se isso for no coletivo, na democratização do conhecimento, tá? E eu uso a palavra democratização aqui sem nenhum aspecto político, no compromisso em compartilhar com todos. Nós não podemos escolher com quem compartilhar informação, conhecimento coletivo e as oportunidades. Tem sempre alguém precisando de uma oportunidade. E muitas vezes nós podemos ser essa ponte. E por que não? E acredito muito, sabe, a cada dia mais na transformação e regeneração do homem e desse planeta que a gente vive. E muito obrigada, né, por vocês terem me ouvido. E obrigada, Luciano, pelo convite. Patrícia, show de bola. Adorei, 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 adorei. Agradeço. Assim, desculpa por muito ter dado uma obrigado. acelerada, né? Oi? Desculpa por ter dado uma acelerada. Não, imagina, imagina. Eu agradeço do fundo do coração, vou agradecer 2 vezes hoje você pelo momento e porque vale muito mais do que só 2 vezes. Bom, surgiram várias dúvidas não, vários questionamentos, várias contextualizações, acho que motiva várias discussões, tudo que você colocou. Eu vou pegar aqui, enquanto a gente vai entrar só para todo mundo tá sintonizado aqui, a gente vai entrar numa segunda etapa de bate-papo, a gente vai buscar novamente a apresentação, etc. Então, para quem está acompanhando a gente no YouTube, fique super à vontade em continuar com a gente. Quem chegou na metade, fica aí para conversar. E cada bate-papo, cada apresentação é única, né? É personalizada, é customizada, né? Com aquele público, exatamente, com aquelas discussões. Então, não tem uma mesmice aqui. Enquanto a galera está chegando, eu vou deixar aberto aqui para quem é da primeira turma, se alguém quiser fazer alguma colocação, fiquem à vontade. Colocando ali até meu e-mail, tá, pessoal? Vocês podem ficar à vontade para fazer contato. Eu sempre respondo, tá? Às vezes não é no mesmo dia, mas ninguém fica sem resposta. Perfeito. Quem quiser fazer uma colocação aí, fica à vontade. Pessoal Fala, Felipe. Então, oi, bom dia, Patrícia. Oi, Patrícia. Bom dia. É o seguinte, o que você acha da internet das coisas? Porque, assim, é um negócio que eu fico muito entusiasmado. Agora, aconteceu agora mesmo. Meu primo estava escutando música e estava alto na sala. Aí eu ia mandar mensagem para ele, né, diminuir. Eu falei, mas não, como ele estava escutando no Google Home, daqui do quarto eu consegui diminuir o volume, sabe? E, assim, por Wi-Fi e tudo mais. O que você acredita da internet das coisas? Bom, Felipe, na realidade, essa é mais uma tecnologia que vem o quê? Facilitar a vida do homem, né? Mas eu acho também que ela vai, e talvez agora seja polêmico, né? Mas é aquela história, meu pensamento individual, eu acho que ela vai também tornar o homem mais preguiçoso e mais isolado, né? Por que o mais preguiçoso? Desde a invenção do controle remoto, as pessoas praticamente já não levantam mais do sofá para nada. Nós temos, em termos de saúde, uma série de pessoas obesas, né? Que ficam, principalmente nesse período de pandemia, ficaram muito trancadas em casa, e, na realidade, todas essas facilidades, elas fazem com que você se movimente pouco e que você também se relacione pouco. Eu vou te dar um exemplo. Meu filho, quando ele quer me perguntar o que vai ser para comer, ou onde eu estou, ele me manda o WhatsApp, ele está no quarto dele, né? Ou então ele manda o programa que ele quer ver na televisão que eu já estou assistindo, em outro cômodo, e aí ele se desloca.
Então, a internet das coisas, como tudo que atende à tecnologia, ela é muito positiva, ela vai facilitar bastante, ela vai personalizar muito, 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 muito a entrega dos serviços, o desenvolvimento de produtos, mas ela também vai contribuir para o ser humano. E isso é um processo que antes de pandemia já rolava, por uma questão de segurança, né? As questões ligadas à violência, de isolamento. E cada vez mais você vai ficar no seu castelinho tecnológico. Abre, fecha, bate palminha, a coisa acontece. Então, não que não seja boa, ela é produtiva, tá? Ela é muito bacana, ela é agilidade pura, também segurança, mas a gente tem que saber dosar um pouco, de forma que a gente não fique isolado e nem vire um brinquedinho, né? Que a gente faça parte de um jogo cibernético, que na realidade daqui a pouco é o que está acontecendo. Legal. Entendi, obrigado. Legal, obrigado, Felipe. Mais alguém gostaria de fazer alguma colocação? Eu. Fala, Pedro. Pedro Lopes. Abláfio. É que meu nome mudou, então enfim, não aparece aí ainda. Mas uma questão. Nesse mesmo caminho da internet das coisas, eu dou um exemplo. Eu comprei um relógio inteligente, um smartwatch, para monitorar funções vitais. Né? Eu achei legalzinho lá no AliExpress e quis comprar um. Pois bem, aí eu fico pensando assim, tá bom, agora eu tenho uma tecnologia que me permite ao tempo todo lidar com funções vitais e tudo mais. Mas imagine isso, numa situação. Nós vivemos num governo autoritário e começam a exigir que todo mundo use, por exemplo, a internet das coisas na casa e a internet já seja sendo fiscalizada o tempo todo. A gente não tem uma redução da liberdade? Na realidade, essa questão, Pedro, eu não vou me ater aos aspectos políticos, tá? Porque isso hoje é uma coisa que não está levando as pessoas a lugar nenhum. Mas, na realidade, a tecnologia ela vai ser uma obrigação de se ter, porque tudo vai ser integrado. Agora, eu, por exemplo, eu não me incomodo, e estou falando eu, Patrícia, cidadã, pagadora de impostos, eu não me incomodo de participar de um Big Brother se aquilo for para minha segurança, tá? E é aí que cada vez mais as questões relacionadas à segurança e proteção de dados são muito relevantes. Que, por exemplo, hoje nós ainda não estamos nesse Big Brother, né, obrigatório. Mas, por exemplo, há 2 meses atrás, 2 milhões de dados de nós, brasileiros, foram vazados por uma grande empresa que teria obrigação de ter a maior segurança possível. Então, eu me sinto muito mais violada quando acontece isso do que se eu estiver dentro da utilização da tecnologia da internet das coisas, tá? Sendo monitorada, porque tudo tem 2 lados. Por exemplo, eu sofro de crise de ansiedade. Isso é uma doença, ela é muito séria, ela é tratada. Ela é tratada, mas é uma coisa que pode me dar a qualquer momento, tá? Por exemplo, numa crise de ansiedade, você perde totalmente o controle do seu corpo. Você pensa que você vai morrer. Você vira uma estátua, o seu coração, você vê a sua roupa fazendo assim, você não consegue falar, você não se mexe. Então, se eu estivesse dentro dessa internet das coisas, rapidamente chegaria o socorro. A minha porta estaria trancada, mas no processo digital ela seria aberta. A questão maior que eu penso tem o humano maturidade e respeito suficiente para implementar esse Big Brother residencial? Porque nós temos aspectos muito bons. E, por exemplo, a população brasileira cada vez está mais envelhecida e cada vez vivendo mais sozinha. Então, em termos de socorro, de saúde, seria excelente. No caso de um assalto, de uma violência, a emergência seria acionada, tá? Mas nós temos também a nossa privacidade. E aí, eu vou deixar uma perguntinha. O que é privacidade? A partir do momento que você vai para o seu Instagram e você abre toda a sua vida ali.
Porque, na realidade, as pessoas, quando falam da sua privacidade, elas não observam muito o que elas têm publicado. Eu, por exemplo, eu participo de processos de recrutamento e seleção, e antes de eu ler, olhe bem, antes de eu ler o currículo da pessoa, eu vou para as redes sociais. E eu sei muito mais daquela pessoa pelas redes sociais do que pelos conhecimentos técnicos dela, né? Então, assim, ó, Pedro, eu não tenho uma resposta precisa para te dar, mas eu acredito que essa obrigatoriedade vai acontecer não por uma imposição de governo, mas por uma imposição do próprio mercado que nos fornece produtos e serviços. Vou te dar um exemplo. Até hoje, por incrível que pareça, existem pessoas que não têm e-mail, tem pessoas que não usam celular. E aí, o que acontece? Essas pessoas ficam de fora de uma série de serviços. Por quê? O serviço só é ofertado por um link que ela tem que dar ok, que vai chegar no e-mail dela. Então, é mais ou menos aí que eu penso que vai funcionar essa internet das coisas. Agora, assim, no sentido de você ter que usá-la. Agora, uma coisa, isso aí eu tenho bastante certeza, as pessoas, cada vez mais, elas estão cientes e cobram os seus direitos. E sendo assim, né? Em sendo assim, não vai ser uma questão, e eu quero desmistificar isso, tá? O governo, por exemplo, daqui a 20 anos, o governo que estiver lá mandou. Isso não cabe mais no mundo, sabe? Não cabe mais no mundo. Então, essa questão, as pessoas não estão mais disponíveis para serem colonizadas, embora me assusta muito hoje em dia ver retóricas de períodos colonizados, tá? Pedro, então assim, vai rolar. Por quê? Porque os serviços e produtos vão estar integrados, mas não no sentido da você vai fazer, participar porque você é obrigado. A situação de mercado vai te levar a isso. Ninguém era obrigado a ter e-mail, as pessoas hoje têm que ter. Ninguém era obrigado a ter celular, as pessoas hoje têm que ter. Certo? Agora, eu espero daqui a 20 anos estar por aqui para saber qual a resposta. Eu vi ali no chat que a Yasmina escreveu que ela receia que as pessoas se isolem cada vez mais. Sim, e é contra isso que a gente tem que lutar. Né? Lutar, que eu digo, quebrar essa barreira. A tecnologia cada vez mais nos afasta. Mas, na real, o que nos afasta é a falta de um olhar respeitoso com o outro. Não é a tecnologia, mas a forma como as pessoas estão se tratando. Né? Lembrando, não existem verdades incontestáveis. Patrícia, show de bola. Eu só complemento aí um ponto que depois eu acho que eu vou trazer para a gente discutir na segunda etapa, para a gente não alongar mais aqui, mas eu acho que está no conhecimento, na informação, na sabedoria do ser humano para trabalhar com tudo isso que está acontecendo. Bom, galera, nós vamos entrar agora para uma segunda etapa, tá? Que, na verdade, é com uma segunda turma aí de CTS, tá ok? A primeira turma, fiquem super à vontade de continuar, se vocês tiverem algo... E até para ver se eu, né, Luciano, para ver se eu vou falar as mesmas coisas, né? É verdade. Se vocês tiverem super outras coisas para fazer, beleza. Se não tiver, fica aqui com a gente. Será bem-vindo aqui para a gente continuar esse bate-papo. O pessoal do YouTube também, continuem com a gente. Eu vou pedir um minutinho só, Luciano, por favor, que eu preciso pegar uma água, tá? Claro, fica à vontade, enquanto eu passo os informes paroquiais aqui. E fiquem super à vontade. Gostaria de agradecer aí a presença